Olá, quarto ano, tudo bem, queridos? Quarto, hoje nós vamos trabalhar Geografia, capítulo 3. Quantos somos? O quanto somos se resume em o quê? Em quantas pessoas existem no planeta. Então é feita uma pesquisa para vermos mais ou menos quantas pessoas existem. Então, quem que faz essa pesquisa? É o IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lá na página 190, vocês vão pesquisar e completar a lacuna ali. Vocês vão colocar lá o quê? Minha casa. Quantas pessoas moram em sua casa? Vamos fazer ali, eu moro no município de, vocês vão pôr de Telêmaco. Aí tem ali perguntando quantos habitantes existem em Telêmaco. Vocês vão pesquisar no Google e vão fazer ali uma média ali de quantas mil pessoas existem em Telêmaco, beleza? Aí o 3, vocês vão completar a frase. Olha só, a casa onde eu moro tem poucas ou muitas pessoas? Um exemplo, na minha casa somos em 3. Meu filho, meu marido e eu. Só isso. Ah, não conta? Pode contar com o gato, o cachorro, o passarinho? Não, vai contar somente com pessoas. Ah, minha avó mora comigo. Pode pôr. Ah, eu tenho um tio que mora. Pode pôr também, tá? O estado onde eu moro tem poucas ou muitas pessoas? Então, vocês vão colocar ali. Que se vocês forem comparar Telêmaco com Ponta Grossa, Telêmaco tem menos habitantes do que Ponta Grossa. Se você for comparar Telêmaco, Ponta Grossa e Curitiba, Curitiba tem muito mais pessoas. Se você for comparar Curitiba com São Paulo, Rio de Janeiro, lá tem muito mais pessoas. Então, é nessa forma que nós vamos trabalhar, enquanto somos, tá? Aí lá na página 191, tem ali, conjunto de pessoas que habitam em determinado local, país ou região recebe o nome de população. Igual população, se você mora na sua casa aí e são em 7, 10 pessoas, é uma população? Sim, população onde tem pessoas. Na nossa sala de aula é população? Sim, somos em 26 pessoas. Na sala do lado tem 17 pessoas lá na escola? É uma população. Na sala em frente tem 25 pessoas? É uma população? É uma população. Onde tem pessoas se chama população, tá? Ali nós encontramos pessoas no mundo todo. Pessoas ruivas, pessoas loiras, pessoas morenas, pessoas negras, pessoas mestiças, japonesas. Então, o mundo nós encontramos vários tipos de pessoas, tá? Ó, aí lá na página 191 pergunta assim, quantas pessoas somos em nossa sala? A quantos alunos vocês vão por lá? São 26 alunos e uma professora. Na nossa sala de aula, é uma população? Sim, onde existem pessoas, há uma população. A Pro tá falando, vocês já podem ir respondendo aí. Aí lá na página 192, somos tantos. Então, o que seria essa parte que somos tantos? Então, como que vocês vão descobrir lá? Será que a população aumentou ou diminuiu? Vocês vão verificar isso, tá? Olha, vocês vão lá o censo demográfico. Isso seria conhecido por que é censo demográfico? São as pessoas que vão nas nossas casas, vão de casa em casa batendo palma para fazer pesquisa, que é o pessoal do IBGE, que eles fazem o censo demográfico, que eles vão descobrir quantas pessoas moram em cada residência. Um exemplo lá, moram 10 pessoas numa residência, tem recém-nascidos, tem idosos, tem adultos, eles fazem toda essa pesquisa. Quantas pessoas vivem naquela casa? É isso que eles fazem para eles terem uma estimativa de quantas pessoas existem, digamos, na cidade de Telêmaco. Olha lá o censo demográfico, ele realiza de tempo em tempo. Antes era de 10 em 10 anos, agora eu não me lembro se é de 5 em 5. Eles faziam essa pesquisa para ver a quantidade de pessoas que nasceram, quantidade de pessoas que morreram, tá? Aí na página 192 tem uma tabelinha lá, ano 1, e lá embaixo tem o último, que é 2015. Total de habitantes do planeta.
no ano 1 tinha 25 milhões de pessoas. Em 1974, 4 bilhões, olha só. Em 1650, 500 milhões. A pronúncia está seguindo na ordem ali que eu estou vendo. Eu bato os olhos aleatoriamente e falo. Em 1999, 6 bilhões. Aí lá em 2015, quando foi feita a última pesquisa lá do censo para fazerem a estimativa de quantas pessoas existem no planeta, olha só, 7 bilhões e 7,3 bilhões de pessoas. É muita pessoa, né? É muita gente. Será que com o passar dos anos a população aumentou ou diminuiu? Ali naquele desenho ali já mostra, né, que a população o quê? Aumentou? Claro que aumentou. Olha só. Aí nós vamos lá na página 193, a história do censo demográfico. Ali ele conta que em 1750 a finalidade era o quê? Que eles queriam descobrir o que, olha. Finalidade era estritamente militar. A coroa portuguesa passou a realizar levantamentos diretos da população livre e adulta. Então eles viam que a população de modo geral, quantas pessoas existiam. Aí em 1870, esse levantamento foi obtido de maneira indireta. São fontes que eram relatórios preparados com outras finalidades, como os da autoridades religiosas sobre quantidade de fiéis que frequentava a igreja, funcionários enviados por Portugal ao Brasil, além de estimativas fornecidas do governo por autoridades policiais. Então eles faziam assim, eles contavam as pessoas de acordo com que estavam na igreja, onde trabalhavam, tá? Só que hoje é diferente. Olha só, com isso aí era lá em 1870. Aí com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, em 1993 fez o quê? Em 1936, o censo começou a realizar, em 1936, ele começou a fazer a pesquisa de 10 em 10 anos, tá? Com base no questionário sobre o trabalho, sobre rendimento, número de nascimento, número de mortes e migrações internas. Então, é assim, ali mostra uma imagem, ó, uma senhorinha ali fazendo a pesquisa, perguntando quantas pessoas moram nessa casa, quantas pessoas já morreram, quantas pessoas já nasceram. Então, assim, para eles terem mais ou menos quantas pessoas existem. Beleza? Aí lá na página 194, fala a importância do censo. Então, a importância do censo, eles fazem o quê? O controle da taxa de natalidade. Será que a taxa de natalidade é o quê? Quando as crianças nascem, tá? Antigamente, olha só, como que funcionava? Igual a minha mãe. Minha mãe tinha 10 irmãos, tem, né? 10 irmãos. Hoje é igual, as famílias têm bastante filhos? Não, olha só, eu tenho um filho. Eu tenho 4 irmãos. A minha mãe teve 4 filhos. Então, eu tenho um filho, o meu outro irmão tem 2 filhos, o meu irmão é solteiro, o outro irmão, e eu tenho um filho. Veja na família de vocês, pergunte para a avó quantos irmãos a avó tinha, ou quantos irmãos a avó tem, o vô. Pergunte para o pai e para a mãe quantos irmãos são. O pai tem quantos irmãos, a mãe quantos irmãos. Veja se é a mesma coisa. Mudou bastante, que antigamente eles tinham mais filhos. Hoje a família está o quê? Tendo muito 2 filhos. Tem famílias que vão optar por não ter filhos, tá? Então mudou bastante. Então essa taxa de natalidade aqui é o número de nascimento. Na década passada, na década, eu acabei de ler aqui, ó, o ano de década expressa o número de crianças nascidas. Então, em tempos passados, as pessoas tinham mais filhos, 5, 6, 4 filhos. Hoje não, hoje cada família tem um filho, tá? Então, nessa parte aqui da página 194, tem um gráfico. Aí o gráfico pergunta assim, qual é o período validado ali, no mapinha ali que tem? É de 2000 a 2015. Ao longo desse período, a taxa de natalidade aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Hoje em dia nasce bastante criança? Claro que nasce. Só que a cada família tem um filho. Ou às vezes a família tem a opção de não ter filhos, tá? Como nós
Perguntem para a família para vocês verem se a mãe tem mais irmãos, se tem o pai tem, entendeu? Para vocês terem assim, uma noção do que a gente está falando aqui nessa parte aqui. E o censo, ele faz o quê? Ele investiga assim quantas pessoas existem naquela residência, quantas pessoas trabalham, se a casa é sua, se a moradia é sua, ou se é alugada. Eles fazem uma pesquisa assim para fazer um levantamento geral. E a expectativa de vida é o que? Antigamente, quarto, falava assim, que uma pessoa de 40, 50 anos já morria. Por quê? Porque não tinha médico, não fazia tratamento. Hoje, nesse século que nós estamos agora, nessa época agora, as pessoas vivem bem mais com 80, 70 anos, porque tem médicos especialistas para idosos, hoje tem atividade física para o idoso, tem o CCI, que é Centro de Atendimento para os Idosos, que lá tem dança, tem música, tem médico, fazem atividade física. Hoje eles pensam mais nos idosos, antigamente não pensava. Olha só, a avó do meu esposo, o ano passado que ela faleceu em agosto do ano passado, ela tinha 98 anos. Olha a expectativa de vida dela, 98 anos, uma pessoa saudável, tinha médico, fazia uma atividade ou outra, entendeu? Então a expectativa de vida hoje ela é mais fácil, porque tem tratamento como antigamente não, que tinha pessoas que morriam com 50 anos, entendeu? Então é esse que a gente tá falando aqui. Aí lá embaixo tem um mapinha que mostra, prova ele lá embaixo. Em países onde as condições de vida são melhores, a população de idosos vem aumentando. Um exemplo é o Japão. O Japão tem condições financeiras lá, que eles têm parques que é somente para idosos. Lá os idosos jogam ping-pong, jogam futebol, tem no horário de lazer deles, eles jogam dama, eles jogam xadrez. Tem um momento que é só deles ali, dos idosos, que os idosos às vezes se sentem muito sozinhos, então eles precisam do quê? De pessoas que conversem com eles, que façam uma atividade, tá? Então, olha só, ou seja, a expectativa vem crescendo de idosos, os idosos estão vivendo mais. No Japão, que é lá no mapinha que fala expectativa de vida, em vermelho, estima que a pessoa que vive em média de 85,9 anos, enquanto os Estados Unidos, que é o em laranja, a média de 79,8 anos. E no Brasil, em verde, é a média de 76,2 anos. Esses dados não são recentes, esses dados são de 2015, ou seja, de 20 anos, nós estamos em 2020, 5 anos atrás. A expectativa de vida, eles veem a quantidade de pessoas. Não vamos pensar assim agora no Covid, que vem acontecendo algumas coisas desagradáveis aí. Nós estamos falando aqui do conteúdo. Nós estamos falando na taxa de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que existem dentro da própria família, quantas pessoas existem na família, o que acontece, o porquê que não tiveram mais filhos, o porquê que só tem um filho. Essa é a opção de cada família, tá? Então vocês vão ver lá, vocês vão ler lá a expectativa de vida, vão grifar as partes que chamem a atenção de vocês, tá? Então isso aí é o IBGE, que é uma pesquisa de modo geral que ele faz. Aí vocês podem pesquisar e ver quantas mil pessoas existem no planeta em 2020. Pesquisem lá. Pesquisem quantas pessoas, podem pesquisar se quantas mil pessoas existem em Ponta Grossa? Claro que pode. A nível de informação de vocês, pode sim. Aí, lá na página 196, vocês vão fazer o quê? Uma pesquisa. Agora você será um pesquisador e fará o censo da sua turma. Aqui fala da sua turma, fazer uma atividade em sala de aula. Mas vocês podem inverter e fazer em casa, ó. Pode pesquisar lá alguém da sua família, ó. Quantos? Vou pesquisar o pai. Vou pesquisar o pai, a mãe, a avó, o tio. Pode pôr o nome, a idade, quantos anos, se é masculino ou feminino. Tem irmãos? Tem. Quantos? 4, 3, 2, 1. Vocês vão marcar aqui que vocês vão ser o pesquisador. Vão fazer de conta que vocês fazem parte do IBGE e vão fazer pesquisa ali, ó. Tem crianças que estudam? Sim ou não?
Qual a idade dessas crianças? Elas realizam algum tipo de atividade? Aí, ó, agrupando os dados. Idade, 9 anos, 10 anos. Vocês vão fazer, então, essa atividade aqui da página 196 e da página 197. Aí, o exercício 2 pode deixar que vocês não precisam fazer, tá? Que ali fala sobre os aspectos da turma, de modo geral. Então, vocês vão fazer até a 197, o exercício 1. Aí, lá na página 198... olha só, faça um texto e explique quais as medidas que podemos adotar para melhor qualidade de vida. Então, em cima tem um desenho aqui que vocês vão ler aqui, ó, tá? Ali mostra quantos somos, população, o censo demográfico, maior qualidade de vida. Então, vocês vão fazer um textinho ali para adotar melhores qualidades de vida para uma pessoa viver. O que ela precisa? Ter posto de saúde, ter um atendimento regular, acompanhamento médico, principalmente pessoas idosas, fazer atividade física, não ser uma pessoa sedentária, igual acho que uns 3, 4 anos atrás aí, eu levava minha mãe lá no CCI, ela adorava, e olha só, minha mãe tem 78 anos, e ela é super ativa, ela faz as unhas, ela pinta o cabelo, só que sempre tem que ter alguém junto com ela. Ela não fica sozinha, ela tem uma acompanhante, mas ela é super ativa. E antigamente, quando ela andava sozinha pela cidade, ela saía e ela ia lá nesse centro de idosos lá. Ela almoçava, ela fazia ginástica ali, ela dançava, ela conversava, fazia atividades físicas, tricô, crochê, tinha tudo isso lá, sabe? E daí, um tempo ela andou se machucando, aí nós cortamos essas coisas dela sair, ela fica mais em casa agora. Mas ela é super, assim, ativa, assim, sabe? Então, isso daí, vejo com os avós de vocês, se a avó, o que a avó fazia quando era criança, como que a avó é hoje, se a avó gosta de conversar, gosta de sair. E essa conversa aqui, nós estamos falando agora de geografia, lembra lá na historinha de português, que mostra a vovozinha lá de 87 anos, né? Que ela era muito triste, sozinha, e de repente começou a chegar os netos, ela começou a ver alegria para conversar com os netos, porque o que a pessoa idosa é? Ela gosta de conversa, ela gosta de trocar ideia, ela gosta de contar história para as crianças, e é muito bom quem tem o avô ou a avó, sentar ali e pedir para eles conversarem, que tanto faz bem para vocês ouvir as histórias, que olha, essa aula aqui envolve história, geografia e português, viram só? Que é gostoso você ouvir histórias do passado, principalmente alguém da sua família, que é a avó, o vô, eles contando como que era, quantos filhos eles tiveram, como que eles brincavam. Então é um momento de história assim que ali mostra até a historinha da vovozinha lá na gramática, né, na língua portuguesa, ali os netinhos em volta dela, ela contando histórias, tá? Aí na página 199 tem um texto lá para vocês lerem e vocês vão colocar os problemas e as soluções dentro desse texto. Posso pesquisar? Claro que pode. Então vocês vão fazer até a página 199 para a Pro, tá bom? Quarto, qualquer coisa chama a Pro no Skype. A Pro está à disposição de vocês das 16 às 18. E bate esse papo com a avó, bate esse papo com a mãe, bate esse papo com o pai, tá? Faz essa pesquisa, pergunte quantos irmãos. É bem legal esse conteúdo, tá? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau!